Vamos elevar os nossos corações a Deus, a Jesus, nos manter tranquilos, com fé no nosso Pai, no nosso Mestre Jesus, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, para mais um dia de aprendizado, de acrescentar conhecimento ao nosso espírito, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Tá aparecendo. Peraí que eu estava fora de órbita aqui. Pronto. Foi? Foi. Então, vamos lá. Bom. Harmonização. Hoje é do Fonte Viva, né? O nosso livro. Na lição 134, busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Eu vou voltar um pouquinho, gente, porque essa lição tem muitas questões importantes e em separado. Então, vamos lá. O que eu vejo aqui nessa lição, né? E depois eu abro aí para que vocês quiserem falar. Aqui ele fala, né, que a gente precisa tentar praticar e viver como Jesus, né? Viver Jesus, viver a lição dele. O exemplo que ele deu vivendo, né? Porque ele não deu exemplo falando, ele deu exemplo vivendo. A gente precisa cada vez mais, quanto mais a gente fala aqui nas aulas, e vocês vão ver muito isso em livros, em palestras, tudo que rodeia a doutrina espírita fala, né, da vivência de Jesus, a gente vai vendo o quanto é importante a gente seguir o exemplo dele. Então, aqui ele fala, embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. O que é isso? Eu preciso ter medo de viver
ou de seguir o exemplo de Jesus, ou de viver a minha vida? Não. Quem anda com Jesus não pode ter medo, não há o que temer com Jesus. Mas ele não fala assim, ó, você não precisa ter medo, mas se joga aí na multidão sem máscara que está tudo certo, entende? Então, isso é o que ele fala, não te cases à imprudência. Então, você não... Aquela frase, ajuda-te, o céu te ajudará, é uma coisa que tem que ficar no coração de vocês para sempre, assim, porque por mais que, tá todo mundo vacinado, eu estou pegando o exemplo da pandemia, tá, gente, que é uma coisa mais prática que a gente está vivendo, só para ilustrar isso que eu estou tentando falar. Tá todo mundo vacinado, então eu vou sair na rua sem máscara, que tá tudo bem, tá tudo certo, que eu tenho fé em Deus, que tá tudo certo. Você pode confiar em Deus, você deve ter fé em Deus, mas você não pode esquecer das recomendações de segurança sanitária, né? Não é só porque eu estou vacinado ou que está todo mundo vacinado que eu vou sair sem máscara aí e vamos com fé que vai dar tudo certo. Não é assim. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se cuidar. Então, o que ele fala aqui, isso serve para tudo na vida. Eu quero me jogar numa experiência nova. Tudo bem, você pode ir com fé em Deus, mas você tem que ter prudência naquilo que você vai fazer na sua vida. Que mais que eu queria... Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia a rudeza contundente. O que ele quer dizer? Seja uma pessoa de uma palavra só. É sim, é sim. É não, é não. A gente pode mudar de ideia? Claro que pode. A gente pode ser flexível em verificar, em mudar a nossa concepção de acordo com aquilo que bom, eu penso dessa forma, não vou mudar. Isso aí é uma pessoa inflexível. Se você passa dados para essa pessoa, informações diferentes, para ela ter um outro ponto de vista, e ela fala, não, realmente isso aqui está um pouco rude da minha parte, acho que dá para ir por esse lado. Um jogo de cintura, uma flexibilidade. É errado? Não, claro que não. Mas o que ele quer dizer aqui seja coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega, né? Viva aquilo que você acredita, porque não adianta nada eu vir aqui falar para vocês uma coisa e chegar a hora que eu desligar aqui e viver outra, né? Temos que ser coerentes com aquilo que acreditamos, viver aquilo que acreditamos. Se o sim for sim, ótimo. O não é não, não. Se não tiver jeito, se não tem como, olha, não dá para ser e ponto. Olha, vamos fazer, sim, mas não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude para você se colocar, para você se posicionar na vida. Nós precisamos sempre nos posicionar, nos colocar diante das situações, né? Porque o outro precisa saber como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos, né? E isso precisa ser coerente com aquilo que a gente fala. Ele fala, ele reergue o Lázaro do sepulcro, mas ele não fala, ó, Lázaro, você nunca mais vai morrer na vida, né? Existe o desencarne, vai existir a morte de Lázaro, mas naquele momento ele teve uma nova oportunidade. Então, isso acontece conosco o tempo todo. Quais são as situações que a gente acha que perdeu o chão, perdeu o sentido, meu Deus, o que vai ser de mim? Sempre há um amanhã, mas a gente sabe que algumas coisas são definitivas, né? Algumas perdas são definitivas em alguns sentidos. Às vezes a gente precisa perder alguma coisa para escolher algo melhor. Então, o Costa sempre fala uma coisa interessante, né, Luzia? Todos aqueles que Jesus curou morreram. Um dia vão morrer, não é porque curaram que vão ter uma vida eterna na carne, né? A vida eterna é do espírito. Então, existem coisas definitivas, né? Mas as coisas que a gente pode mudar, né? A morte do corpo é definitiva, o espírito não morre, mas a morte do corpo é definitiva. Morreu, desencarnou, acabou, vamos nos encontrar num outro plano, num outro momento. Mas as crises que passamos, os desempregos, a falta da situação financeira, às vezes, é passageira, passa, ela vai se reerguer, você se reergue, você tem que buscar isso.
E aqui ele fala que a gente precisa desempenhar a nossa tarefa, né? Quantas vezes nesse momento de pandemia a gente simplesmente se viu em momentos difíceis, principalmente no começo, onde não tinha vacina nem nada, tinha que sair para trabalhar, não tinha escolha. Eu falo isso pelo meu marido, desde o começo da pandemia, meu marido não parou de trabalhar, ele teve que sair para trabalhar. E aí a gente faz o quê? A gente fortalece a nossa fé, a nossa lealdade e coragem a Deus e Jesus e vamos em frente. Mas, então porque eu estou saindo para trabalhar, então eu posso sair para jogar futebol? Não. Aí já é uma coisa desnecessária, que pode ser perigoso pela sua leviandade. Então, é uma coisa que ele é apaixonado, que ele ama. Mas ele está 1 ano e meio sem jogar futebol, por conta da circunstância em que estamos vivendo, né? E acontece, mas quem tem que sair para trabalhar, tem que sair para trabalhar. Quem tem que fazer as coisas que requer coragem e lealdade a Deus e a Jesus pela fé, tem que fazer, tem que ir com cara e coragem. Mas isso não significa que você precisa sair aí com o peito aberto e falar, não, agora eu vou fazer tudo, porque já estou saindo mesmo. Não é assim, a gente precisa ter cautela nas coisas. E aí ele fala do medo, né? Um coração medroso congela o trabalho. É curioso quando eu dou aula para vocês aqui e cai uma harmonização ou o tema da aula, porque anteriormente, Luzia, na segunda, parece que a aula complementa, a aula que eu tive no Mediúnico, complementa o que eu tenho para falar aqui. E aí parece uma coisa assim, olha, Juliana, presta atenção no que você está falando. Então, ontem ela falou do medo, né, nos trabalhos mediúnicos e tal. E aí é que ela falou, o medo paralisa a alma. O medo paralisa a alma. Paralisa a sua vida se você se deixar levar por ele. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, acabando com ele. Então, se você se mantiver alimentando o medo, você não consegue viver, você não consegue exercer, você não consegue praticar nenhuma atividade. Existe uma frase muito boa que fala: alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. É uma frase muito boa, é essa que eu sempre está na minha agenda, em algum lugar anotado aqui, que é importante, porque o medo faz parte, né? O medo faz parte da nossa vida. O que é a nossa vida nessa pandemia, gente? Desde o começo, é medo, é insegurança, é temor, meu Deus, né? A gente não tinha perspectiva de vacina nenhuma. Mas a gente precisa paralisar? Não, não dá para paralisar. A gente tem que continuar com fé, fortalecendo. E aqui ele fala, buscamos o equilíbrio. Com Jesus a gente busca o equilíbrio, a gente consegue se equilibrar. E aí a gente foge do extremismo. E aí, mais uma vez, trazendo para o nosso dia a dia, hoje é um dia temeroso para todo mundo, por conta de manifestações e etc e tal, que são de dois extremos, não são? Nós estamos vivendo dois extremos, o que pode tudo e o que não pode nada. Então, isso é, que ele fala, sinal de violência, perturbação, morte, desarmonia, porque quando você se extrema para um lado ou para o outro, você não tem um equilíbrio, né? O fiel da balança, ele precisa estar equilibrado para ficar no mesmo patamar. Se você puxa mais para um lado, o equilíbrio acaba, e sem equilíbrio a gente não consegue ver as coisas da melhor forma. É isso que eu queria falar, acho que eu falei demais, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não falou nada. Oi? Não falou nada demais, foi muito bom. Tá bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, deixa eu compartilhar. Não. Carinha da Margarete. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha aula. Eu posso só falar um negocinho? Pode. Gente, eu me senti tão pequena, porque como fala lá, o diretor do nosso lar lá, que ele falou que ele não muda o planeta azulzinho, que ele não quer ir para o mundo dos felizes, que ele quer ficar aqui no mundo, no planeta azulzinho. Aí eu falei assim, gente, eu tô querendo ir para lá, o homem quer ficar aqui, ele já pode ir para lá? Como assim? É porque ele quer ajudar, né? É. Quer continuar, muito evoluído ajudando. ele, né?
Muito evoluído. Era só isso, gente. Vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre espíritos errantes. Então, vamos entender o que é isso, né? Então, é uma lição do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, Vida Espírita, as questões 223 a 257. E mais umas coisinhas que eu coloquei no meio do caminho, referentes também a essa lição. Então, vamos lá. Espera aí, será que eu voltei aqui? Não, tá certo. Bom, deixa eu só falar uma coisa. O sinal está meio oscilante. Se por acaso eu ficar falando sozinha, vocês me avisem pelo celular, tá? Que aqui eu não consigo ver se cai o sinal ou não. Então, vamos lá. Qual é o significado de errante? Allan Kardec cunhou a expressão espíritos errantes. Em francês, errant, né? Errante que vagueia, né? Vamos ver o que na língua portuguesa significa. Então, tem vários significados. O de pessoa nômade ou a que não tem residência fixa. Para o espiritismo, o espíritos errantes serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações. Então, nós somos espíritos errantes? Sim, nós vamos ainda passar por outras encarnações. Então, o errante não quer dizer que é errado, quer dizer que está em processo evolutivo. Aquele que atinge o estágio de ser espírito evoluído, característico de espírito puro. Nós estamos no caminho para ser espírito puro. E para onde vai o espírito após a morte do corpo físico? Aí ele explica que após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova reencarnação, que é no plano espiritual. Você desencarnou, então você volta para o plano espiritual, que é onde realmente é a nossa residência, e aí a gente vai passando, e a gente evolui também lá no plano espiritual, para depois se preparar para voltar. Inicia-se, então, uma nova fase da vida em outro plano vibratório. O perispírito, agora, liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações, úteis à adaptação no plano espiritual. Gente, as propriedades do perispírito são muitas. E mais à frente, vocês vão poder estudar somente assim em um ano. Eu não sei qual é o ano que é estudado. Eu acho que é no mediúnico, Ju, será? O perispírito? Olha, eu fiz no mediúnico... Foi quando? Foi no mediúnico 1? Não, foi no mediúnico 2. Acho que no mediúnico 1 eu fiz o curso de passe. Ah, tá. E junto ele deu o curso de perispírito para nós. Então, curso de passe e perispírito. Mas no mediúnico 2, aí vai aprofundar um pouco mais as funções e as características do perispírito. Então, o perispírito, no plano espiritual, ele fica mais com mais sensibilidade, né? Porque a gente não está preso ao corpo físico. Então, ele consegue se expandir mais. E aí, na questão 224, no intervalo das encarnações, deixa eu colocar aqui em cima que ficou ruim agora para poder ler. Espera aí. Aqui. No intervalo das encarnações, a alma é um espírito errante aspirando um novo destino. Na questão 224A, os intervalos duram desde algumas horas a milhares de séculos, mas não perpétuo. É preciso continuar o progresso. Então, a questão aí é o seguinte: quanto tempo dura esse intervalo entre uma encarnação e outra? Depende de cada processo evolutivo, depende de cada
processo que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aprender um pouco mais no plano espiritual, para depois retornar no plano terrestre. Então, vai depender muito de cada um, mas ele fica entre algumas horas e milhares de séculos. Na questão 224b, essa duração depende do espírito para alguma... Essa duração depende do espírito, para alguns imposta como expiação. Então, depende do processo evolutivo. Então, tem alguns espíritos que a reencarnação é compulsória, ele não tem a evolução necessária para poder aprender um pouco mais. Ele tem que reencarnar automaticamente, porque ele é um espírito muito comprometido, ele precisa voltar rapidamente, justamente para poder cumprir uma expiação e, assim, voltar para o plano espiritual e continuar evoluindo. Na 225, ele fala que a erraticidade não é um sinal de inferioridade. Às vezes a palavra pode levar a essa impressão, mas não é. Existem espíritos de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Então, ou seja, como a Margarete até comentou, que aquele espírito lá, que era um diretor do nosso lar, ele queria continuar lá, mas é porque ele também ainda estava precisando. Então, ele é ainda um espírito errante também, que ele continua evoluindo. Porque o nosso lar, ele ainda é intermediário, né? Ele não é um outro mundo. Ele é um mundo próximo da crosta terrestre. É um lugar onde você vai aprender para depois retornar. Então, ele não é um outro planeta, é um outro... ele está acima do plano terrestre, ainda muito próximo daqui, né, da Terra. É um estado transitório. O nosso lar é um estado transitório. Na 226, errantes são todos os espíritos desencarnados que precisam reencarnar. Então, nós, quando formos para o nosso lar ou para algum outro lugar que a gente vá ser designado para poder aprender, a gente é desencarnado e a gente é errante, que a gente vai retornar. E errantes, isso é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, quando eu chegar a ser um espírito puro, eu não tenho mais necessidade de reencarnar. Mas será que tem algum espírito puro que já reencarnou? Tem. Porque eles são espíritos missionários, que eles vêm para poder ajudar o processo daqueles irmãos encarnados que estão precisando de uma orientação moral mais firme, né? Então, por isso que eles vêm. Eles não precisam mais, mas eles vêm com essa missão. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 226, que é o comentário da questão. E aí, alguma dúvida até agora sobre o espírito errante? Vai ainda continuar. Por enquanto, aqui nada, Nu. Como se classificam os espíritos em relação ao estado em que se encontram? Então, todo mundo já desencarnou, tem alguma classificação lá? Vamos entender. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Então, a cada encarnação, eu aprendo, eu me melhoro e eu vou mudando a minha característica evolutiva. Com relação ao estado em que se acham, eles podem ser encarnados, isso é, ligados a um corpo. Então, eu estou classificado ainda como encarnado. Agora eu estou classificada como encarnado. Errante, isso é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Então, eu sou desencarnado e eu estou esperando entre uma encarnação e outra. Então, eu sou errante. Então, hoje a Luzia está encarnada.
Amanhã, que seja um pouco mais demorado, não necessariamente amanhã, eu vou ficar errante. E depois de várias, inúmeras, milhares de encarnações, eu vou ser espírito puro. Estou perfeita, não precisando mais de encarnação. Então, como é a natureza no plano espiritual? Todo mundo quer saber. A gente já esteve lá, a gente esqueceu, mas a gente quer lembrar, né, de alguma maneira. Então, a natureza no plano espiritual, ela reflete as emissões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes ao do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Tá? Isso está no livro Reformador. Então, aqui voltando um pouco... Não, é voltando. Espera aí. Então, aqui, né, que fala que a natureza do plano espiritual ela reflete as emissões mentais dos seus habitantes. Então, por exemplo, se alguém já começou a ler o livro do Nosso Lar, sabe que logo que o André Luiz ele desencarna, ele vai para um lugar chamado umbral. Então, por que ele foi para lá? Porque a mente dele estava cobrando dele umas certas posturas. Ele já estava sendo cobrado pela própria consciência. Então, ele foi para um lugar onde estava vibrando na mesma intenção dos outros espíritos sofredores. À medida que ele vai evoluindo, vai se questionando, vai conseguindo entender a situação que ele vai mudando o campo vibratório dele e aí sim ele consegue perceber a ajuda que estava, na verdade, ao lado dele o tempo todo. Então, se você é um espírito que você auxilia, que você é caridoso, que você não tem os seus vícios e as suas imperfeições, você luta por eles, quando você desencarnar, você vai para um campo vibratório onde as pessoas vão estar compactuando desse mesmo sentimento. Então, isso que ele quis dizer aqui. Essas imagens todas são do livro, do filme Nosso Lar. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência. Então, os animais do plano espiritual, eles estão lá por uma missão. Ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, porque os animais, eles estão também no processo evolutivo. Lembra que a gente é do átomo ao arcanjo. Então, todos eles vão passar pelo processo evolutivo. Então, se eles se encontram em alguns momentos no plano espiritual, é porque eles precisam, por alguma razão específica, para que avancem na romagem evolutiva, mas depois eles retornam para continuar evoluindo. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Alguma questão? Por aqui não, só se alguém quiser fazer, abrindo o pode microfone. acionar aí que tem pouca gente. Tudo certo, pessoal? Vocês estão aí, né? Ah, tá todo mundo aqui. Então tá bom. Então, na Estamos 220... aqui. Tá bom, obrigada, Sônia. Na questão 227, os espíritos errantes se instruem observando lugares, conselhos e cursos com espíritos mais elevados. Então, vai ter algum curso lá do mediúnico, vai ter algum curso lá no plano espiritual? Vai ter. A gente vai continuar aprendendo lá. Os espíritos elevados, ao se libertarem do corpo, deixam as más paixões e apenas guardam as do bem. É isso, na verdade, que a gente tem que fazer. Aqui, inclusive, né? A gente se liberta dos pensamentos e dos sentimentos ruins
para poder dar vazão às coisas boas, né? Então, não é só quando eu for espírito evoluído. Eu tenho que fazer isso desde já. Mas os espíritos inferiores as conservam. De outra forma, seriam de primeira ordem. Então, olha aqui o André Luiz, né, nesse cantinho aqui. Ele está ali por quê? Porque ele está vibrando na mesma intenção. Então, enquanto ele estiver se cobrando de todas as coisas ruins, ele vai permanecer. E assim todos os outros espíritos que desencarnam ainda cheios de culpa. Como os espíritos se locomovem no plano espiritual? Os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés. Os demais se locomovem através da volitação do corpo perispiritual. Então, eu não tenho mais o corpo físico, mas o meu perispírito, sim, continua. E aí, eu vou volitar através dele. Mas, sim, eu já vou chegar desencarnando, já vou volitar? Será que funciona assim? Volitar tem o mesmo significado de esvoaçar. É locomover-se acima do solo, sem auxílio de instrumentos ou de veículos. A gente lembra do Voltei, né? Que tem alguma... Logo no começo, como ele conseguia passar de uma situação para outra. E também do último livro que a gente leu. Né? Exatamente. De toda a preparação da casa espírita, de todos os trabalhos que acontecem lá, são esses espíritos aqui. Exatamente. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um local para outro. Então, por que é necessário esses veículos? Porque se a pessoa desencarna, ela está ainda num campo vibratório inferior. Ela vai para um lugar um pouco melhor, vamos colocar como o nosso lar, ela vai para o nosso lar, mas ela ainda está muito ligada às coisas terrestres, então ela não vai conseguir volitar. Então, ela vai precisar desses veículos, mesmo que possam volitar. Então, ela vai conseguir volitar à medida que ela vai se purificando, que ela vai se desprendendo das coisas materiais. Lembra no começo que eles conseguem se locomover usando as pernas e os pés? Porque ainda estão presos à matéria. Já a volitação rápida e característica dos espíritos evoluídos, que podem locomover-se com incrível velocidade. E quanto mais evoluído, uma capacidade de volitação maior. Alguma questão aí sobre a volitação? Não, por aqui nada, nada no bate-papo. Então, vamos lá. Espera aí. Na questão 230, Kardec fala, os espíritos respondem. Na erreticidade, o espírito pode melhorar-se muito, mas é na vida corporal que ele pratica as ideias que adquiriu. Então, tá. Então, eu estou na erraticidade, eu estou entre uma encarnação e outra. E aí, o que vai acontecer? Naquele processo onde eu estou na erraticidade, eu vou continuar me melhorando. Eu vou continuar aprendendo, vou continuar estudando, para quando eu voltar no plano, na vida corporal, aí sim eu vou conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, tanto nas outras encarnações como no plano espiritual. Mas só que a prova mesmo vai ser aqui no plano corporal. Os espíritos errantes, eles não podem ir a todos os mundos, podem entrevê-los, donde nasce o desejo de melhoria. Então, não é porque eu sou espírito errante que eu já consigo fazer a minha volitação, que eu vou onde eu quero. Não é assim. Porque, às vezes, você vai querer ir para algum lugar onde você vai ficar muito perturbado e vai atrasar o seu processo evolutivo. Então, os espíritos que vão estar te acompanhando, eles vão te orientar a não ir para determinado lugar, porque você ainda não está preparado.
Os espíritos purificados descem aos mundos inferiores para auxiliar o progresso. São aqueles espíritos que, na verdade, não precisam mais reencarnar, mas eles querem ajudar, eles querem auxiliar aqueles espíritos que precisam receber exemplos da questão moral e espiritual. E aí, como ocorre a comunicação entre os espíritos desencarnados? Então, como eles se comunicam? Vocês têm ideia como eles se comunicam? Como é que vocês acham que eles se comunicam? Podem abrir aí, gente. Não é por pensamento? Mas será que é só por pensamento? Vamos ver. Não, acho que por falar também, né? Sei lá. Exato. Os espíritos se entendem por meio de comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais. Também utilizam a linguagem articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico. Então, no nosso lar, eles se comunicam através da linguagem articulada, sim. Os espíritos que logo desencarnam, que vão para lá, eles ainda estão ligados muito à matéria. Então, eles vão falar sobre a linguagem articulada. À medida que você vai se purificando, vai evoluindo, vai se afastando das coisas materiais, aí você entra através do pensamento, a comunicação. Os espíritos de mediana evolução não se desvinculam dos ditames linguísticos de imediato, é o que eu estava falando. Os que lhe caracterizavam o idioma pátrio da última encarnação. Então, eles vêm se comunicando através da linguagem, da língua da última encarnação. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Então, é através da telepatia. E aí, na questão 237, os espíritos respondem que, de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha, além de outras de que não dispunha. Então, ele traz consigo tudo aquilo que ele vivenciou e dessa última encarnação. Não que ele esqueça as demais, ele traz sempre junto com os seus aprendizados, né? E aí os espíritos continuam que, conforme a elevação e a pureza alcançada, os espíritos conhecem o princípio das coisas. Então, a partir do momento que eu estou estudando, que eu estou entendendo, que eu estou me aprimorando, eu vou conseguir receber novas informações que vão fazer com que eu entenda. Porque não adianta eu receber inúmeras informações que eu ainda não tenho a compreensão. Então, à medida da minha elevação, no plano espiritual, aprendendo, estudando, me aperfeiçoando, aí sim as informações vão chegando. É a mesma coisa aqui. Nós temos um curso de 6 anos, mais 2, né, do Aprendizes, justamente porque não adianta eu querer passar as propriedades do perispírito se a gente ainda está explicando o que é espírito errante. Então, tudo tem o seu momento. A gente vai ter que continuar estudando para poder ter a compreensão. Lá é a mesma coisa. Os desencarnados se alimentam? Sim, os desencarnados se alimentam, mas de forma diferente da usual no plano físico. A gente não pode esquecer que eles não têm um corpo físico, mas todas as sensações ainda, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriada à ingestão de alimentos mais fluídicos. Os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito, que, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas. Então, através de uma das propriedades do perispírito.
eu não vou ter o corpo físico, mas eu vou continuar me alimentando de uma maneira diferente. Então, gente, olha, feijoada só aqui, tá? Lá não vai ter mais. Mas sopinha tá liberada, né? Oi? A sopinha tá liberada, né? Total. Tem sopinha. E a caipirinha acabou também, Luzia. Total. E o café, tem? Nossa, também não. Vamos lá. Hauridos no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Que está no livro do Evolução em Dois Mundos. Esse livro é muito interessante, mas tem que ler com aquele negócio do lado, com a FEB, né? Instruções, porque é um livro um pouco mais difícil. Tanto é que tem um curso no GEM só desse livro. Tamanha dificuldade. E aí, na 240, os espíritos explicam que a noção do tempo varia na compreensão dos espíritos, daí a dificuldade de determinar datas ou épocas. Então, para nós é uma contagem de tempo, para eles é outra. Se a comunicação, se a movimentação é diferente, a questão do tempo também, né? Então, para nós seriam séculos, para eles é outra contagem. O tempo para eles é nulo, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são a seus olhos apenas instantes que se perdem na eternidade. E aí, a 241, o Espírito explica. Dependendo da evolução, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa do que nós. Então, eles estão lá, então, eles têm uma outra noção de tempo e do que está acontecendo. Os espíritos lembram o passado com mais facilidade, mas nem tudo sabem, a começar da própria criação. Então, não é porque eu desencarnei que eu vou saber de tudo imediatamente. Então, eu vou ter uma lembrança, sim, só daquilo que interessa, só daquilo que vai ser importante para o meu processo evolutivo. E aí, não, tudo, não vai ter condição, porque eu ainda vou estar evoluindo, ainda o meu entendimento é limitado ainda. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa. Pois não? Só interrompendo um pouquinho, que eu acho que nessa encarnação da gente não é aplicado esse mesmo processo de que só nos é apresentado o que nos interessa nesse momento, para que a gente possa dar continuidade ao processo de evolução? Sim, porque quando você está na erraticidade, que é entre as duas, entre uma e outra encarnação, você já está revendo aquilo que você precisa melhorar, né? Somente aquilo que você precisa melhorar, porque você imagina quantas encarnações nós tivemos e quantas coisas erradas nós cometemos, que a gente não vai conseguir, numa encarnação, fazer o acerto de tudo. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, para o plano terrestre, a gente vai ter já uma combinação daquilo que a gente vai precisar passar. Né? Então, a gente só veio naquela situação para aprender, para poder superar aquelas situações. Agora, do que você está falando dependendo da lembrança, né, que você está falando. Exato. Porque então, o que eu estou entendendo disso que você está explicando é o seguinte: independentemente do tempo em que estivermos, e independentemente se for num plano material ou num plano mais livre, que é de acordo com o nosso processo de evolução também, a gente vai se enquadrar dentro de um grupo, dentro de um mundo. De acordo com essa como que eu vou explicar? De acordo com essa combinação, vão nos dar a clareza relevante àquele processo para que a gente continue evoluindo. Então, independentemente do mundo onde eu esteja mais denso ou mais livre,
só vai me ser apresentado aquilo que eu tenha entendimento naquele momento e aquilo que seja necessário para o meu crescimento, para a minha evolução espiritual. É isso? Isso, exato. É esse o meu entendimento também. É isso que eu entendo na questão dessa lembrança do passado, né? Às vezes você vê espíritos extremamente comprometidos fisicamente. Até a gente viu nessa Paralimpíada, né? A questão de superação de tantos atletas que a gente fica até emocionado de ver, né? Esses espíritos, a gente logicamente não sabe a história de todos, né? A gente, na verdade, não sabe a história de ninguém, né? A história real, né? De comprometimento. Mas quando eles vêm com um comprometimento físico muito grande, às vezes eles mesmos pediram, né? Ou seja, olha, vamos supor que o seu mentor chega para o William e fala assim, olha, William, é o seguinte, você tem isso para você melhorar. Então, você vai reencarnar e vai passar por essas situações. Mas aí você, no plano espiritual, você estudou, você se empenhou, você acha que você está preparado para conseguir, numa próxima encarnação, pegar uma conta bem grande de débitos que você tem que reaver. E aí você fala, olha, eu gostaria de vir com uma limitação física que vai me fazer ter um grau maior de superação. Aí o teu mentor fala, olha, William, será que você vai dar conta? Aí você fala, não, eu dou conta. E aí você vem com situações mais difíceis, né? Então, ou seja, você você lembrou lá no plano espiritual, eles te proporcionaram, mas você fez a escolha, né? Então você pode vir aqui e eu falo assim, não, eu quero ter passar por uma situação mais difícil para poder dar um passo maior na minha jornada evolutiva. É o que eu tenho entendido, eu coloco muito sobre a minha vida, assim, né? É o que me levou até o Espiritismo, o que me faz acreditar realmente que o Espiritismo é um condutor mais fiel da palavra de Jesus e do que a gente precisa para evoluir, é exatamente isso. E aí, falando sobre, vamos entrar aí no filme do André Luiz, que, né, no Nosso Lar, que eu assisti também, ele tinha uma vida na Terra meio que desregrada também, bebia demais e morreu por problemas gástricos lá, sei lá. E aí, no Nosso Lar, é que ele foi passando por diversas cidades ali, e ele foi se curando, então ele passou muito tempo num hospital lá, espiritual, não sei o que, para ele tratar todos aqueles problemas físicos que ele atraiu para ele enquanto a vida dele na Terra, e aí foi se desencadeando o filme. Então, essa explicação essa aula de hoje, para mim fica muito claro isso, né? Esse entendimento de que, independentemente de onde estejamos, em qual nível, em qual degrau a gente esteja, ou se a gente está num planeta mais denso, ou se a gente está tendo que passar por certas provas com pessoas mais difíceis ou com situações mais penosas, tudo isso a gente tem que trazer, mesmo que a gente não tenha explicação, porque, tipo assim, tem coisas que acontecem na minha vida que eu fico me perguntando, poxa, por que eu tenho que lidar com esse tipo de gente ainda, sendo que eu já percebi, já superei isso? Sabe quando você sente que num passado não tão distante você tinha aquelas atitudes que a pessoa fazia, mas hoje graças a Deus, né, e graças à doutrina espírita, eu já não tenho mais certos comportamentos que eu tinha no passado que faziam tão mal para mim e para quem estava à minha volta. E aí eu me pergunto, poxa, mas por que eu ainda tenho que passar por isso? Por que eu ainda tenho que estar nesse núcleo? Por que eu tenho que ver essas pessoas ainda com tanta frequência? E aí vem exatamente a doutrina espírita me explicando, olha, talvez aí lá atrás, né, sejam pessoas que você talvez tenha tido certas atitudes, não nessa vida, mas numa vida outra passada que você nem sabe com quem você está lidando, e que hoje são resgates, né? Talvez a pessoa esteja fazendo para você sentir na pele exatamente o que você fez para ela num outro período de tempo aí, sei lá. É só Você sabe isso. o que quando você estava falando,
me veio que, na verdade, não é que você tem que encontrar essas pessoas, você tem que perdoar, você tem que compreender. Porque se você sente que, de repente, sabe aquelas ideias inatas, que eu já tinha falado numa outra lição, são aquelas coisas que vêm, mas parece que eu já passei por isso. É essa situação que você acabou de falar, né? Que parece que você já fez isso, né? Às vezes pode não ter... Exato. Mas é uma lembrança que você fez, são as ideias inatas. Então, vem essa ideia de que você, em outro momento, então agora... A doutrina espírita, ela vem com o objetivo de você entender a você mesmo, que é o que você fez agora, e entender o outro. Então, se você já não é mais assim, pô, parabéns, esse degrau você subiu. Mas agora, eu entendendo o outro, vai ter que passar pelo que você passou. Então, essa sua experiência é para você compreender. Porque antes, se fosse num período antes de eu conhecer a doutrina espírita, talvez eu agiria como eu já teria feito numa outra vida. Porque hoje ainda me causa um pouco de mal-estar esse tipo de situação, e me dá uma raiva, sabe? Uma vontade de explodir com a pessoa, uma vontade de falar coisas que estão aqui engasgadas ainda, e que eu acho que nem seja dessa, que seja ainda de uma outra. Mas eu não posso dizer porque eu não conheço, eu não sei quem é, qual é o espírito que está ali dentro, entendeu? Que está fazendo aquilo. Então, hoje eu procuro ver isso como uma forma de que a pessoa está se apresentando daquela forma para mim, para que eu possa passar algo de bom para ela, mas que principalmente eu possa ver aquela situação, me identificar em algum momento da minha vida com o que aconteceu aquilo e, sei lá, tentar bloquear o que me faz mal, não passar isso adiante. Ver ela fazendo aquilo e tentar, sabe, fazer algo diferente. É isso. Tu? Eu ia falar justamente isso. Às vezes a gente lida com pessoas ou com situações que nós já tivemos ou já passamos, mesmo nessa vida, né? E nós já superamos, e coligando com o que a Luzia falou, que talvez hoje você precise exercitar o perdão por essas pessoas, e mais do que isso, talvez você esteja precisando conviver ou estar com essas pessoas para servir de exemplo para não ser mais assim, para essas pessoas não serem mais assim, né? Se você ainda tem que conviver, ainda tem que lidar com situações que ainda mexem com você, mas que você não faria mais o que elas fazem hoje, talvez seja o momento de você passar algo para elas e mostrar, olha, ser assim não vale mais a pena. Então, exatamente o que eu sinto hoje, sabe? Embora isso me incomode ainda um pouco, sabe? Porque a vontade muitas vezes é de ser grosseiro. Entendeu? É de ser grosseiro, então, eu entendo. De falar mais rude, sabe? Assim, de ser estúpido, ignorante. Mas hoje eu procuro me segurar com relação a isso. Então, tenha em mente o seguinte: primeiro passo, ore por essas pessoas, porque essas pessoas ainda estão doentes daquilo que você talvez já tenha se curado. Então, por ser pessoas doentes, você precisa orar por elas. Né? E a doença não é física, é doença da alma. Então, só a prece pode ajudar a curar as doenças da alma. Se o outro, claro, se abrir para isso. Mas você sendo persistente na oração, né? Uma hora quebra a casca, uma hora a pessoa desperta. Pode demorar, pode nem ser nessa encarnação, mas ela vai despertar em algum momento. E você fez a sua parte. Exato. O importante se a situação ainda está te incomodando, você tem que descobrir dentro de você uma alternativa, que a oração é uma, que a vibração é outra, para não entrar numa desarmonia, num desequilíbrio. Né? Porque mesmo que você não fale, às vezes fica aquela vontade, e aquela vontade de falar faz mal, né? E você não fala porque você está equilibrado. Então, é importante você falar assim, olha, que bom que eu aprendi e ele ainda não. Então, que Deus ilumine. Né? Então, em vez de você sentir aquela raiva, vamos dizer que você imagina que ele não aprendeu essa lição ainda que você já aprendeu. Né? Não vou dizer pena,
né? Mas ele é um espírito que ainda está evoluindo, e você está um pouco acima. Então, se coloca aqui, coloque o seu nariz para cima e fala assim, essa eu já superei, né? Para não perder, para não entrar em desequilíbrio, né? Para não passar esse sentimento de raiva que você tem, né? Então, tenta trabalhar esse sentimento que ele não é bom, né? Para você. Então, vamos lá na questão 243, que eu acho que essa eu não li. Quanto ao futuro... Quer falar alguma coisa, William? Liga o som. Pode seguir, pode seguir. Tá ok. Na questão 243, quanto ao futuro depende da elevação alcançada. Muitas vezes entrevêm, mas nem sempre podem revelá-lo. Então, é aquilo que a gente estava conversando, né? Então, eu vou saber até um determinado ponto que eu vou conseguir trabalhar isso quando eu encarnar. Então, eu vou até passar por essa que a gente já conversou. E aí, como os desencarnados se apresentam vestidos? Será que tem C&A, Renner, Zara? Vamos ver. Em geral, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens ou mesmo com os trajes que usavam em vida. E aí eu pergunto, mas, pô, eu estou no plano espirituoso, eu preciso me preocupar com roupa? Sim, eu não estou ainda tão próximo do plano terrestre, eu ainda estou materializado, a minha mente ainda está ligada ao plano terrestre, então eu preciso de algum traje. Isso está no livro dos médiuns. O vestuário dos espíritos menos evoluídos, atendendo a gostos pessoais, varia de trajes mais simples aos principescos. Há espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Então, a pessoa desencarnou, ela ainda está com a mente toda ligada aqui. Então, ela vai plasmar aquela roupa que ela está acostumada. Tanto que, às vezes, as pessoas que têm a capacidade de ver os espíritos, os videntes, eles veem o espírito, se é um espírito familiar, se é um espírito que tem uma ligação com o médium, ele vê o espírito trajando as roupas que o espírito costumava usar aqui no plano terrestre. Os espíritos superiores apresentam-se aureolados de luminosidade safirina. Suas vestes são brilhantes, vaporosas, resplandecentes, porque, na verdade, não é a veste, é o espírito que é iluminado, né? Então, é o espírito que tem toda essa iluminação, e não o traje. Os espíritos superiores veem e compreendem a Deus, e os inferiores sentem e adivinham. Então, olha só que interessante, né? Os superiores, por já terem passado por toda a cadeia evolutiva, eles compreendem Deus. E nós nos sentimos e adivinhamos. Nós estamos ainda compreendendo toda essa situação, ainda no processo de poder compreender realmente o que significa Deus. E na questão 244A, ele explica que quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, ele não vê a Deus, mas sente sua soberania. E Deus transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, a gente fala que a gente tem o nosso mentor. O nosso mentor é um espírito puro? Não, ele é um espírito ainda em processo de evolução. Ele está nos acompanhando por ele ter uma afinidade conosco e por ele estar passando por um processo missionário. Então, ele está nos acompanhando porque ele vai precisar aprender com os nossos erros e aprender a nos ensinar. A visão dos espíritos superiores não está circunscrita aos olhos como nos seres corpóreos. Então, nós vemos através do olho físico. O espírito vê através do espírito, né? Do olhar espiritual. Não tem o olhar físico. Os espíritos superiores, pela rapidez do pensamento,
conseguem ver em todas as partes do globo terrestre. Então, os espíritos superiores, eles não conseguem fazer uma volitação diferente, eles já não precisam mais se alimentar, e a visão deles através do pensamento é diferente também, é bem mais evoluída. Os espíritos superiores veem e ouvem apenas o que querem, e os inferiores veem e ouvem o que lhes possa ser útil. Então, essa também responde ao William, a questão lá do que a gente vem a saber, né? Que a gente precisa saber. Então, os espíritos superiores, eles veem e ouvem apenas o que querem, porque eles já não estão mais ligados com as coisas que eles precisam aprender, porque eles já superaram. Nós não, nós ainda precisamos ouvir e ver aquilo que nos ajuda no processo evolutivo. Isso, se me permite, isso só complementa aquilo que a gente estava conversando, porque quando a gente desencarna, a gente, pelo que eu entendo até hoje do estudo espírita e de eu frequentar a casa espírita, é que a gente se une a espíritos que estejam na mesma faixa vibracional que a gente. E aqui na Terra, a gente está misturado, uns mais evoluídos, outros menos, outros ainda fazendo barbaridades, infelizmente. Então, essa passagem é exatamente isso. O plano terrestre é para que a gente possa experienciar, ver todas essas coisas e, de acordo com o nosso nível evolutivo, a gente está sempre transcendendo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Eu vejo dessa forma. É exatamente isso. Então, é a mesma coisa, você não fala que a gente aqui está numa escola, então a gente aprende no plano espiritual. Você estuda. Aí você vem aqui fazer a prova. Só que aqui na prova, você tem a possibilidade de colar, né? Se fazer a coisa errada, você tem a possibilidade de faltar em outras situações. Então, aqui é que você vai colocar em prova tudo aquilo que você aprendeu. E aí, com uma diversidade de espíritos em várias faixas evolutivas, é aí que isso vai nos ajudar. Porque, da mesma forma que você vê espíritos mais evoluídos, você vê espíritos mais inferiores. E aí, aonde você vai querer estar? Aonde você vai querer se juntar? E eles também nos veem, entende? Estamos no mesmo plano, podemos e temos o livre-arbítrio e sabemos dentro da gente mesmo se a gente está fazendo uma coisa que está sendo legal ou uma coisa que não é legal, né? É incrível, né, gente? Quando a gente... E você sabe que agora, enquanto você estava comentando, eu também me veio a questão que foi comentado recentemente sobre a introdução, a querer separar de novo as crianças que têm dificuldades intelectuais ou alguma dificuldade em relação às crianças ditas como normais, né, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, aquelas que não têm nada e aquelas que têm um comprometimento. E a diversidade? Qual é o momento que você tem para poder... Ou seja, aquela criança que tem uma dificuldade, ela vai ser ajudada por aquele que está mais intelectualmente desenvolvido, e aquele que está intelectualmente desenvolvido precisa desenvolver a moral, a parte espiritual, tendo a caridade, tendo a compreensão, tendo a amizade, tendo o amor. Então, olha só o que é importante essa diversidade. E isso não só em questão na parte educacional, como na parte de vivência que a gente tem que ter, né? Com as várias opções de famílias que hoje em dia nós encontramos, homoafetivas, né? Então, qual é o respeito que a gente tem que ter para toda essa categoria? É a diversidade que Deus mandou seu filho Jesus para nos mostrar que somos todos irmãos. Então, é nessas atitudes, nessas situações que vão surgindo na vida da gente, que a gente tem que colocar isso em prática. Exatamente. É essa diversidade que é importante para o nosso crescimento. E não querendo falar sobre política e já entrando nesse, né, esse atual governo, eu não estou querendo falar bem ou mal do Bolsonaro, mas infelizmente é uma política que nos dias atuais não nos cabe mais, principalmente num país tão diverso e tão subdesenvolvido moralmente
que é o Brasil, e tão rico, né, de todas as naturezas, de tudo que temos aqui, de recursos naturais e de riquezas, enfim, um cara que ele incita ódio e que ele, isso tudo em nome de uma religiosidade que eles, né, que não estou nem querendo classificar isso também, mas tudo em nome de Deus e de Jesus e da família perfeita e da família tradicional, tudo, sabe, são coisas que não cabem mais nos dias atuais e num país onde a desigualdade é uma coisa absurda. E isso tá, porque no começo da pandemia falava-se, agora depois do coronavírus está escancarada a desigualdade no país. Mentira, sabe? Essa desigualdade, ela está aí aos olhos de todos, só que poucos estão interessados em fazer essa desigualdade diminuir, sabe? Então, um governo, um presidente que não se dá um exemplo, em que quer falar que um remédio que já foi comprovado cientificamente que não faz, que não tem eficácia nenhuma contra essa doença, incita pessoas a se utilizarem de armas. Poxa, a gente conseguiu dar um grande passo lá no passado, eu não sei nem quantos anos atrás, de ser proibido o porte, o uso de arma. A arma só traz guerra. Olha esse país que os Estados Unidos aí abandonou agora, o Talibã, aí, esses caras atrasados, assim, milênios de atraso, sabe? Então, são coisas que precisavam, aos olhos da grande maioria das pessoas encarnadas aqui, serem contra isso, sabe? Aí vem um governo como esse, trazendo todas essas coisas absurdas aí à tona, e hoje é uma passeata que estou assistindo a aula, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo aqui na TV, tem milhares lá na Paulista sem máscara, sabe? Fazendo uma algazarra total a troco de quê? Né? Acabei de receber uma mensagem aqui também pelo WhatsApp do meu cunhado, que também está lá, ele, o irmão dele, que eles são todos pró esse governo, mas cada um tem a sua Sim, tem a sua forma de pensar, né? Mas infelizmente, né, isso cabe à aula de hoje, do que a gente está falando hoje. E você sabe que a gente tem o governo que a gente merece, né? Então, na verdade, o que acontece? Então, ele entrou lá porque ele recebeu o voto, ele não caiu de paraquedas. Então, na verdade, tudo tem uma razão. Então, ele está aqui, às vezes, para poder alertar, em alguns momentos, para a gente fazer essa análise. Para a gente fazer essa análise, não de ficar levantando bandeira, mas fazer essa análise. E o que a gente pode fazer dentro do nosso mundo? Porque a gente não tem poder político. A gente só tem poder político quando a gente vota. Mas o que a gente pode fazer com todo esse exemplo, ou que a gente é a favor ou é contra, independe, né? Mas vamos analisar, vamos ver o que a gente pode fazer dentro do nosso mundo, o que a gente pode fazer em pró do crescimento. Né? Então, se eu dou bons exemplos, não faz mal que o meu entorno ele é pequeno, mas eu vou dar bom exemplo para o meu filho, para a minha nora, para o meu vizinho, e aí o meu vizinho vai ver e ele vai dar o bom exemplo, e assim vai. Então, parece que a corrente é pequena, mas não é. O nosso entorno é muito grande. Então, mesmo que a gente veja tantas coisas erradas, o importante é a gente ser responsável na nossa encarnação pelo nosso compromisso. Né? E aí a gente vibrar pelo planeta, vibrar pelo Brasil, vibrar pelos governantes, né? Que sejam orientados a fazer o melhor. Né? E que, se por acaso o melhor que eles forem fazer não é o nosso melhor, a gente vai continuar vibrando para tudo dar certo. Né? Que é o que a gente pode fazer. Eu prefiro acreditar que a gente sempre caminha para o melhor, porque eu sinto isso na minha vida, embora as coisas não estejam ainda do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu, com todo esse aprendizado da doutrina espírita, eu tenho acreditado que se eu estou aonde estou, e graças a Deus estou onde estou, é por um propósito muito maior. E eu procuro acreditar no que Chico disse, que o Brasil é a pátria do universo e que nós estamos, embora a gente não esteja vendo isso ainda, né, e principalmente com esse governo, eu acho que nós vamos chegar num caos,
para poder realmente transcender, realmente passar para um mundo de regeneração. E acredito sim que o Brasil, como o Chico disse lá no livro, que aqui vai ser a pátria do universo. É isso aí. Deixa eu ver. Questão 252. Ju, quer falar alguma coisa, Ju? Não, pode seguir, pode seguir. Tá. Então, na questão 252, os espíritos são sensíveis às belezas da natureza conforme sua elevação. Eles continuam curtindo a natureza. Os espíritos superiores conhecem nossos sofrimentos porque os sofreram, mas não os experimentam mais. Eles têm a empatia, porque eles já passaram por isso. Os espíritos superiores não sentem fadiga como nós, repousam diminuindo a atividade do pensamento. Então, gente, esse negócio de espírito superior deitar na rede também não vai. Ele simplesmente dá uma desligada no pensamento, que aí ele consegue relaxar. Quando um espírito superior sofre, não se refere ao sofrimento físico, mas às angústias morais, porque ele já não está mais ligado ao corpo físico. E os espíritos que sentem frio e calor guardam a sensação na razão direta de suas imperfeições como um reflexo da matéria. Então, eu vou sentir as sensações enquanto encarnado se eu ainda estou muito próximo, se eu estou ainda na erraticidade muito próximo da matéria. E aí vem o ensaio teórico da sensação nos espíritos. O sofrimento dos espíritos guardam relação com o procedimento que tiveram e cujas consequências experimentam. Então, isso quer dizer que na erraticidade eu também vou sofrer? Vou, porque eu vou trazer todas as minhas imperfeições. Não é porque eu desencarnei que eu virei santo, não. Eu vou trazer todas aquelas minhas imperfeições e a minha consciência vai me cobrar. Então, vou seguir. O espírito, quando reencarna, é ligado ao corpo por fios tenuíssimos em vários centros de força, refletores de outros centros da alma, no domínio de todas as células do campo somático. Então, são os nossos centros de força. Quando o corpo físico começa a desagregar-se por desleixo da alma, que não cuidou da sua vestimenta, ou por processos ligados ao passado, ou por leis de mudanças necessárias, não é que sofre as impressões dolorosas. Então, quando você não cuida bem do seu corpo físico, você vai ter um processo desencarnatório um pouco mais sofrido. É o espírito, por sua alta sensibilidade, que capta essas impressões, pelas linhas que o prendem à argamassa física. Esse processo de sofrimento, no processo de desencarne, é, pois, um campo de experiências, mediante o qual despertam os valores do espírito que dormem na consciência profunda. Vocês lembram no livro Voltei, logo no comecinho, ele passa por um certo mal-estar, né? Esses dons, quando aflorados, ambientam eles mesmos o ser espiritual para o equilíbrio das suas sensações, de modo a não sofrer com nenhuma reminiscência. E a sua emotividade é direcionada para o amor, o perdão e a caridade. Aquele que tem a qualquer aversão às leis que nos dirigem, feitas pelo Criador, ou tome caminhos não condizentes com as mesmas, sofrerá as consequências. Então, se eu não estou seguindo os caminhos de Jesus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? O meu caminho, eu já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. É o da porta estreita. Para eu evoluir, é o da porta estreita. Então, se eu não fizer esse, eu vou ter as consequências. Que a minha consciência mesmo vai cobrar.
Os espíritos desencarnados que sofrem com a desagregação dos corpos pela lei natural das transformações é porque estão ligados às paixões humanas e deixaram de mudar suas ideias. Então, a partir do momento que eu estou encarnado, aí eu vou evoluindo, beleza, aí você vai desencarnar num processo mais tranquilo. Mas se você ainda está ligado às coisas materiais, no seu processo desencarnatório vai ser mais complicado. Você vai estar muito ligado aqui e vai ser difícil até para os espíritos te ajudarem nesse processo. E eles não mudaram de ideia, ligando-se às diretrizes do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu já tenho a consciência de que eu estou aqui passando por uma prova e eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas se eu não tiver essa consciência, na hora que eu desencarnar, eu vou ser cobrado disso, por mim mesmo. Devemos observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. Então, se eu estou num processo constante de desequilíbrio, é onde meu pensamento vai estar. E se eu, de repente, desencarnar, eu vou continuar naquele campo vibratório mesmo. Por isso que o orar e vigiar é importante todo o tempo. É bom que nos lembremos de Jesus, o que para nós é um grande prazer. Quando ele diz, e Mateus anota no capítulo 6, versículo 21, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando buscamos determinadas sensações e a elas nos ligamos pelo desejo, qual se fossem o nosso tesouro, ficamos presos a elas por tempo indeterminado. Então, o que eu estou me referindo a tesouro? Tudo aquilo que eu sou ligado, que eu tenho muito apreço. Então, se eu estou ligado à minha casa, às minhas coisas, ao meu carro, à minha roupa, é aí que está o meu pensamento. E aí eu vou desencarnar e essas coisas vou estar ligada a elas. Agora, se o meu pensamento, se o meu tesouro está ligado às coisas relacionadas a Jesus, à caridade, a menos orgulho, a mais resignação, a mais resiliência, aí sim eu vou estar mais leve, mais livre do corpo físico. Quando conhecemos Jesus e o acompanhamos, vêm as mudanças de costumes e alteramos o rumo das nossas sensações e dos nossos apegos também, buscando tesouros eternos naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Então, lembra da nossa família espiritual, daquela que a gente se encontra também aqui, daqueles afetos que a gente transforma em família espiritual que vai acompanhar por nós eternamente? São esses sentimentos que a gente tem que ter. O livro espírita é força divina nas mãos humanas. Ele acompanha o progresso em todas as suas nuances, doando aos homens com a maturidade necessária os conceitos de Jesus, que brilham na sua mais perfeita revivescência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores, que o prendem às mais sensações, egoísmo, orgulho, vaidade. E para aqueles que começaram a viver o amor e a caridade, ao passarem para o plano espiritual, as sensações serão outras, que lhes farão chorar de alegria pela glória que seu esforço no bem lhes conferiu. Então, eu passei pela porta estreita, quando eu chegar no plano espiritual, nossa, quanto leve eu vou estar. Com o conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador, e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo presente e do tempo das outras encarnações.
deve-se passar a vivência dos ensinos de Jesus, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Se eu quero ser livre no campo espiritual, eu já sei que eu tenho que me desapegar a todas as coisas materiais e a todos os nossos vícios e imperfeições que nos fazem ficar presos às coisas terrestres. Lembremos-nos bem, onde estão os nossos pensamentos? Onde os nossos sentimentos estão ligados? Eis aí o nosso tesouro. Vejamos atentos se é o que o Cristo deseja de nós. É onde estão os nossos pensamentos, é o que a gente tem que ter isso sempre em mente. E onde o nosso sentimento está ligado? Será que é esse o ensinamento que Cristo veio nos dar? Alguma questão? Por aqui não, Lu. Então, agora vem uma historinha. A aula já terminou, só vem esse conto que eu achei interessante, a gente fazer uma reflexão sobre ele. Então, é um conto espírita chamado Não Vale a Pena. Antônio Sampaio Júnior, valoroso tarefeiro do Centro Espírita Regeneração, do Rio de Janeiro, era humilde servidor num escritório. Zeloso, correto, madrugador. Certa feita, mal havia espanado os móveis pela manhã para sentar-se à máquina de escrever, foi procurado por amigos situado no comércio do Rio. Sampaio, o amigo chamando, o Sampaio é o espírita, né, que contribui, que é correto. Disse o visitante sem rebuços: sei que você é espírita e esfalfa-se. Há muito tempo enfrentando dificuldades. Quanto você ganha mensalmente? Aí o Sampaio fala: R$2.000. O homem fez um gesto irônico e informou, e observou: não vale a pena. E prosseguiu: não ignoro que você tem deveres de caridade na instituição que frequenta, socorrendo órfãos e amparando viúvas. Como é que você arranja numerário para esse fim? Aí o Sampaio fala: gasto o que posso. E quando a despesa ultrapassa os recursos, tenho amigos, faço listas, apelos. E o amigo fala: não vale a pena. Estou informado de que você visita os infortunados nos morros, às vezes com sacrifício da própria saúde. Aproveita, de certo, o carro de alguém. Aí o Sampaio fala: não, disponho dessa facilidade. Temos ônibus à porta e depois do ônibus faz bem uma caminhada a pé. Aí o amigo fala: não vale a pena. Disseram-me, continuou o homem, que você, às vezes, passa noites à cabeceira de enfermos. Naturalmente, o diretor faz concessões, boa cama no dia seguinte, ponto facultativo. Aí o Sampaio fala: não é bem assim. Nem sempre posso visitar os doentes, mas se o faço, meu dia de serviço corre normal. O amigo meteu a mão no bolso interno, trouxe à luz um documento e abriu-se por fim. Pois é, Sampaio, admirando você como sempre, resolvi auxiliá-lo de vez. É tempo de você melhorar.
Preciso de um sócio para o negócio da China. 3 milhões de reais. Você assina comigo a papelada e acompanharei todo o assunto. Gastaremos talvez uns 500 mil na tramitação do processo. É um navio velho que vamos desencravar. Tudo pronto, você e eu ficaremos provavelmente com mais de 1 milhão cada um. Basta só que você assine. Sampaio, sem desejar ofender, perguntou: creio na lisura da iniciativa, mas há algum inconveniente a considerar? Bem, o assunto envolve alguns interesses de repartições públicas, mas temos 99 probabilidades a nosso favor. E aí o Sampaio fala: e se falharem as 99? Se vier o contra, informou o amigo evidentemente desapontado, teremos entrevista no distrito policial. Sampaio, sem perder a serenidade, falou simples: não vale a pena, e começou a espanar. Esse é um conto da Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier, nesse livro A Vida Escreve. E aqui a gente finaliza, deixa eu interromper. E esse conto eu tinha escrito antes, eu não tinha lido ainda a harmonização da Ju, e aí naquela parte do sim, sim, não, não, né? Aí me veio essa lembrança do sim, sim, não, não, né? Quando a gente tem que dizer sim e quando a gente tem que dizer não, né? Então, Verdade. qual é o caminho? Qual é o caminho, né? Então, apareceu uma porta larga para o Sampaio. Ele teve que fazer a escolha dele. Tinha um risco? Tinha. Ele fez a escolha dele, né? Então, a escolha da porta estreita, né? Ele ia continuar espanando lá, datilografando, né? Então, isso é em tudo, né? Tudo na vida da gente tem os caminhos que a gente faz a opção de escolher. Então, cabe a nós, né, depois saber que a conta é nossa, né? Aí você fala assim, não, as oportunidades que Deus me deu, Ele te deu as oportunidades, as escolhas são suas, né? Não. A escolha é nossa. Então, aqui terminou até um pouquinho antes. Ai, que beleza! Ontem eu estava conversando com o Fábio, né, meu marido, e aí a gente estava conversando e falando com uma amiga nossa, e aí a porta estreita, gente, a gente passa sozinho por ela. Não dá para levar ninguém com a gente, né? Desde que essa pessoa queira, óbvio, também passar pela porta estreita. Então, quando aparece uma porta larga, assim, mas isso aí não é uma porta larga, né? É uma comporta. Desconfie, né? Que a porta é larga demais, porque muita facilidade, muita coisa, olha, ganância lá em cima, né? E às vezes não é esse bem o caminho, né? Então, a gente pode dar exemplo, a gente pode vivenciar Jesus, a gente pode fazer o que a gente acha correto na vida. As portas estreitas que decidimos passar, mas não adianta puxar alguém com você, porque as pessoas só passam pela porta estreita quando querem passar. As pessoas só criam consciência quando querem criar. As pessoas só vão em busca da evolução, do progresso, da sua melhora, quando querem. Você pode estar numa casa cheia de gente, todas as pessoas serem espíritas, ou se dizerem espíritas, não, porque é isso, porque acredito, porque vou, porque pratico. E aí, quando chega o momento de você abrir uma porta estreita para passar, o outro fala assim, não, acho que para mim não vai dar agora, vou esperar um pouco mais. Aí você fala, não, vou passar, gente, vamos. Não estou preparado ainda. É sempre assim. Então, a gente passa por ela sozinha. E quem acompanha a gente é por vontade própria, né? Não dá para mudar o mundo. A gente muda a nós.
para contribuir com o mundo, mas o mundo é só Deus que pode mudar, só Deus que controla tudo. Então, a gente pode controlar nós, a gente pode ajudar o próximo, a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode colocar o nosso coração naquele tesouro que a Luzia falou. Onde está o nosso tesouro? Né? Então, a gente faz a nossa parte, a gente se melhora para contribuir para o mundo. Mas falar assim, eu vou mudar o mundo, muito pesado, muito difícil. Já é difícil mudar nós, imagina o mundo. As pessoas só mudam se quiserem, não tem conversa, não tem argumento com relação a isso. Tentações, que nem o Sampaio passou com aquele amigo da onça, né? Que aquilo não é amigo, é amigo da onça, né? Que essas tentações, elas chegam a todo momento, né? E aí, mudando um pouquinho do assunto, né, que o William também levantou sobre a questão política, o poder é uma outra prova muito difícil, tanto quanto a riqueza. Então, se você tem o poder de mudar a vida do outro, que os políticos têm esse poder, e o que eles fazem? Então, eles vão ser cobrados também, né? Então, a gente, às vezes, coloca todo mundo na mesma caçamba, e às vezes não é, né? Porque a gente fica sabendo mais das coisas ruins, né? As coisas boas, às vezes, ficam perdidas, né? Porque o marketing do mal, ele é muito melhor elaborado do que o marketing do bem, mas também depende da gente ir buscar nessas informações boas que às vezes ficam perdidas, né, por aí. Mas eles também vão ser cobrados, porque amanhã sou eu ou você, William, que teremos o poder na mão. E será que a gente não vai cair? Então, às vezes, a gente julga, mas, na verdade, a gente tem que fazer uma análise, né, não um julgamento. Né? Então, vamos analisar essa situação? Se eu estivesse lá, faria melhor? Eu faria diferente? Ah, nossa, que bom. Tomara que venha mesmo isso e que fique colocado no meu perispírito, no meu espírito, fica bem coladinho com o super bonder, para eu não esquecer quando eu tiver um poder numa outra encarnação. Porque eu vou ter, eu vou passar por essas provas. E eu tenho que estar bem com esse pensamento muito enraizado para eu não cair, porque essa prova vai passar. Eu vou passar por ela. Né? E quem sabe eu vou ser um espírito diferente, né? Vai ser a Luzia, a presidente da República, já viu? Não, mas, ou seja, a gente dentro do nosso meio, a gente tem um poder, né? Então, meus filhos eram pequenos e eu tinha o poder sobre eles, agora não tenho nenhum, mas eu exerci na ocasião, né? Era um poder meio democrático, né, de formação, mas é um poder que você exerce, né? Se você tem uma situação em que você tem pessoas que têm que te prestar conta, né? Ou seja, que são subalternos no sentido evolutivo de uma empresa, você tem o poder. Se você é chefe, no caso de você, né, que você trabalha você é cozinheiro, né? Então, se você é chefe e você tem os outros que são abaixo de você, você tem o poder. Como é que você exerce? Né? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha aqui para mim, uma faxineira, eu tenho poder sobre ela? Tenho. Como é que eu vou exercer esse poder? Então, esse tipo de situação a gente tem já no nosso dia a dia. Né? Temos o nosso campo de poder, como é que eu exerço? Aí eu já sei, né, como é que eu sou, eu consigo fazer uma análise também, né? E é um aprendizado diário, né? Não é uma coisa que você aprende hoje e você aplica a mesma coisa que você aprendeu hoje amanhã. É tudo uma evolução do que você já tem dentro de si e de acordo com o que acontece é que você vai passando isso, né? Vai transformando essas informações e esse aprendizado. Eu me e lembro... aí você... Pode falar, Lu, pode falar. Eu me lembro que quando eu dava aula, eu sempre dei aula para educação infantil e ensino fundamental, assim, as turmas mais novinhas que eu me identificava mais. E eu sempre fui uma professora muito democrática, então o pessoal falava, nossa, mas você é muito mole, você é muito mole. Eu falei, não, eu sou assim. Né? Então, você exerce o poder que você tem enquanto educadora de uma maneira... Porque eu sempre fui muito chamegosa, de abraçar, de beijar. Então, às vezes confunde, né? Mas eu tinha o poder, né? Ou seja, a liderança, né? Não é o poder, é a liderança que você tem que ter.
Então, eu tinha liderança, mas era de uma maneira mais afetiva, né? Era uma liderança afetiva, que era como eu sou, né? Como eu era, né? Enquanto educadora. Mas as pessoas me criticavam, porque achavam que eu tinha que ser uma linha dura. Eu falei, gente, desculpa aí, mas eu não faço Não parte vou nascer de novo. Eu falei, Mas sabe que é estranho, né, esse negócio de poder. Eu sou síndica do meu prédio e eu estou síndica há muitos anos. Eu saio, eu volto, eu saio, eu volto, praticamente a vida inteira do condomínio. Se eu não estou na liderança, eu tô ajudando, né? Eu faço parte do conselho, tudo, e cá estamos. Eu tenho um conhecido, até estudou na mesma faculdade que eu, tudo, né? E ele é síndico do prédio aqui do lado do meu. E várias vezes ele veio, ele nunca falou direto para mim, mas falava para o zelador, né? Falava assim, nosso condomínio aí é tão alto e a Margarete não faz nada. Aí o zelador falou assim, nossa, mas ela trabalha tão certinha, com tudo... o nosso condomínio é alto porque nós somos poucos moradores, então nós temos que dividir uma folha de pagamento igual do seu condomínio, que é 3 vezes maior do que o nosso, né? E você tem a mesma folha de pagamento que a gente tem, e os mesmos, praticamente quase os mesmos custos, né? E qual não foi minha surpresa? Triste, bem triste, porque ser síndico também é uma profissão, né? E saber que a pessoa ela desvia recurso do próprio condomínio. É isso do poder, né? Você tem um poder na mão. Você controla. Você pode ganhar dinheiro com condomínio? Você pode ganhar. Mas você deita à noite e dorme tranquilo porque você não lesou ninguém, né? Porque eu vejo conta de condomínio como se fosse a conta da minha casa. Quanto mais eu economizar, vai economizar para todos os moradores, todo mundo, né? Todo mundo vai ter uma verba melhor. Você, em vez de gastar 50 reais a mais com condomínio, você vai levar seu filho no McDonald's, comer um McDonald's, né? Você vai ir num cinema, vai fazer alguma coisa a mais com esse dinheiro, né? Então, é bem isso, né? O outro vem, joga uma pedra no seu telhado, né? De que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo você descobre, você acaba descobrindo, porque esse mundo de síndico e condomínio é bem pequenininho, né? Um vai falando para o outro, vai comentando, e você acaba descobrindo isso, né? Então, minha filha agora estava procurando apartamento, eu falei, só não vai morar nesse, porque é tão duro você já saber que o síndico já está tirando do condomínio para ele, né? E você vai pagar, então só não vai nesse condomínio. Ela falou, não, mas nesse eu não vou. Então é duro, né? Esse negócio de você ter poder, de você ter... Eu vejo muita gente assim, porque eu moro num apartamento e trata mal o faxineiro do condomínio, trata mal o porteiro, né? Quando começou esse negócio da pandemia, que ninguém pode sair, só pode serviços essenciais. Aí, assim, mas por que a vida do outro vale menos que a minha? Por que eu tenho que ficar quietinha na minha casa para não pegar doença? E o outro tem que sair, é o que a Ju falou, o marido dela não pôde trabalhar, teve que sair, né? Então, assim, como que as pessoas podem julgar que a profissão do um é melhor do que a profissão do outro? Todas as profissões são boas, né? Desde que você tire o seu alimento de forma digna, né? Sem ferir ninguém, sem maltratar ninguém, sei lá, esse é o meu ponto de vista, e aí a gente Cabe as pessoas terem empatia umas com as outras, né? Porque no início da pandemia tava mas toda está essa... faltando muita empatia, o William. Sim. E eu estava conversando isso hoje com meu genro. As pessoas escrevem as coisas na internet e tem 10 para atacar. Sim, Né? porque eu vejo faço assim... grupo de crocheteiras, tal, porque é o que a gente gosta de fazer, tal. E as pessoas, às vezes tem pessoas muito simples que falam assim, olha, gente, acabei de fazer, o que vocês acham?
E vem 10, 20, 100 para atacar, falando que tá feio, que tá horroroso, se ela não tem vergonha disso, daquilo. Gente, né? Assim, você não tem uma coisa boa para falar? Fica quieto. Olha, posso falar né? uma coisa? O mundo tá chato. Tá. Pessoas estão chatas. Tudo, nada do que você pode, do que você falar, às vezes você pode ser interpretado errado. Sabe? Então, hoje tudo você tem que pisar em ovos, porque se você falar uma coisa, o outro vai interpretar você, e aí já entra a política, fala assim, ah, não, então esse aí é a favor do outro por causa A disso. gente está sempre ferindo a verdade do outro, né? E não existe isso, entendeu? Não tem porquê. É uma coisa muito cruel, assim, é complicado. Chata. Aí vai chegando num ponto da vida que a gente vai se abstendo, sabe? Eu era mais jovem e aí eu queria ser a revolucionária, eu queria botar minha opinião, eu queria falar mesmo, porque eu achava que ia fazer diferença, eu queria me manifestar, nossa, Hoje não vale eu mais achava a pena. lindo. Hoje eu acho ridículo, eu acho idiota. Hoje eu me olho para cá e falo, nossa, você era ridícula, porque não faz o menor sentido mais. É aquela história, vem de dentro para fora. Se você faz a sua parte contribuindo para o mundo, não importa o que o outro pensa, fala, etc. E você não precisa vir falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, viu, para mudar o mundo. Não interessa para ninguém, porque no fim de tudo é entre você e Deus, ponto. Ninguém mais. Se você coisa que o outro está criticando, ou que o outro não pensa como você, ou que o outro fala, nossa, está fazendo isso. Gente, nessa pandemia, eu sou a chata do rolê. Não tem máscara perto de mim, não toque em mim, sabe assim? Agora nós estamos vacinados, a gente consegue se aproximar um pouco das pessoas e tal, mas tá de máscara, né? Eu trabalho de sábado no Gembe, máscara o tempo, eu vou de 2 máscaras. Entendeu? As pessoas entram lá e falam, bota a máscara, arruma a máscara. Eu sou a chatonilda total. E tem pessoas que vêm falar assim, nossa, Juliana, chata pra caramba, meu. Mas eu não tô nem aí, porque eu tô fazendo aquilo que eu acredito ser o certo, aqueles cuidados que eu tô seguindo, eu e minha família falando, vamos tomar esse cuidado? Vamos tomar esse cuidado. Então, assim, faça aquilo que você acredite dentro do seu coração que tá certo. Se o outro vai pensar que está errado, se o outro vai criticar, é um problema dele, é o quadrado dele que ele está dando a opinião. Então, a gente precisa fazer aquilo que acreditamos estar certos perante o que a gente aprende, o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento, e prestar contas, a gente só presta com Deus. Ponto. No fim das contas, é você e ele, ninguém mais, ninguém mais. Tem uma historinha do Sócrates, o lance das peneiras, né? Então chegou um amigo perto de Sócrates e falou assim: eu vou contar como eu escutei, eu vou contar, não foi exatamente assim, mas vou florear aqui, tá? Bora. Então aí chegou o amigo lá perto do Sócrates e falou assim: vou te contar uma coisa. Aí o Sócrates olhou, aquela, né, filósofo, toda aquela calma, falou assim: olha, já passou pelas 3 peneiras? Aí o amigo falou, bom, 3 peneiras? As 3 passou? Aí ele falou, não sei desse negócio das peneiras. Aí ele falou assim, bom, é verdade? Você vai me contar? Aí o cara falou assim, aí ficou naquela cara de paisagem, né? Aí ele falou assim, a primeira peneira é a verdade. É útil? Tem utilidade isso que você vai me contar? E para finalizar, é uma coisa boa? Então, se for verdade, se for uma coisa boa, e se for, o que é mais útil? Útil. Né? Se for útil, eu estou querendo saber. Se não passou pelas 3, pode ir, que eu não quero Fora. Eu já aprendi, eu já tinha ouvido que uma das peneiras é assim, isso vai deixar alguém triste, né?
Então, se passar por esse, vai deixar alguém triste? Alguém vai ficar triste por causa disso que você vai me contar? Acrescenta Então, não uma me peneira, conte, pronto, porque 4 peneiras. Já está acrescentando essa peneira, pronto. E se tiver mais peneira, a gente vai acrescentando. Se a gente fizer isso na hora de você fazer uma postagem na internet, se você fizer isso para você contar alguma coisa para alguém, 80% você não fala, né? Porque primeiro você não sabe se é verdade, né? Depois você vai passando pelas outras peneiras, você fala assim, pô, então não interessa para ninguém, né? Então é melhor nem falar, deixa ficar só comigo, né? E né, é aquele tal negócio, não vai fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Isso é, na verdade, né? Que é a mensagem de Jesus. É né? verdade. É verdade. Beleza, gente. Então, eu vou fazer uma prece final. Vamos lá. Agradeço pela presença de vocês, viu, gente? Muito Valeu. bom. Obrigada. Obrigado. Eu, como vou fazer a prece de encerramento, durante a aula eu pedi para a espiritualidade dar uma mensagem bacana para a gente, e eu abri o livrinho Minutos de Sabedoria, numa página aí aleatória, e eu acho que eu vou ler 2 mensagens, né, que são as 2 páginas, que eu acho que super cabe para a nossa aula de hoje, e foi perfeita, que a espiritualidade trouxe para a gente. Tá? Tá bom. Tá bom. Eu vou começar e depois eu já passo para a Margarete e para o William. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo para a espiritualidade também presente nesse momento, que sempre nos auxilia em todo o processo, desde a elaboração da pesquisa para a aula e desde o momento de apresentação para vocês. Agradecendo pela oportunidade que o GEMB nos dá de estar compartilhando esses ensinamentos, essa aprendizagem. Agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pela possibilidade desse momento, de estarmos aqui reunidos. Pedindo muita vibração para todos aqueles que não puderam comparecer e que tenham todos um final de semana excelente. Vamos envolver a nossa amiga Margarete, que fará as vibrações, e nosso amigo William, que fará a nossa prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar pelo nosso universo, vibrar amor, saúde, paz, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado que a gente mora, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa casa. E 2 guardiões entrem dentro da nossa casa, façam uma limpeza, tirem todos os miasmas que podem estar causando desconforto, dor, perda de saúde, desamor, que retire dos nossos lares e que a gente mesmo consiga espalhar, como a Luzia falou, amor e respeito ao próximo, que a gente possa ser exemplo e que esse exemplo se reverbere para todos os que nos cercam e assim a gente consiga construir e deixar um mundo melhor para a nossa família. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade, né, ao que a nossa amiga Margarete falou, eu gostaria de ler essas páginas do Minuto de Sabedoria, que super vão contribuir e complementar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo. Firme em suas palavras, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma.
Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Agora eu gostaria de finalizar com um Pai Nosso, né? E vibrando para todas as pessoas que hoje se encontram enfermas, precisando de amparo espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, assim seja. Muito obrigado, gente, pela Obrigada. aula. Muito Foi bom. maravilhoso. Obrigada a Muito vocês. obrigada para vocês. Ótima Obrigada.